Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos de volta para o segundo bloco da parola de número 90, a terceira dentro do tema disciplinas espirituais. Hoje tendo um bate-papo muito bacana a respeito da importância do congregar. Nós estamos aqui com a nossa convidada especial, Helena Fiorini, a Leninha, a pessoa que marcou nossa vida por tanto tempo. Paulinho, eu estou gostando desse negócio da gente trazer gente que marcou a nossa vida. Tem sido muito bacana isso, cara. Lena, Edson Teixeira, Xandão. Estamos trazendo um time tão legal, está sendo tão bacana, tão importante. Mas eu quero fazer algumas pontes aqui sobre o bate-papo do primeiro bloco. Aliás, se você não viu o primeiro bloco, para esse aqui agora, volta lá, pega o nosso primeiro bloco para você pegar o fio da meada e entender por que nós estamos desembarcando nesse tema aqui agora, especificamente, né? Você falou uma coisa muito legal, Lena, que é a respeito do uns aos outros, né? A gente, há um tempo atrás, nós gastamos uma parola inteira, 1 hora praticamente, só falando sobre mandamentos recíprocos, né? Então, se você quiser acompanhar lá na playlist nossa, parola de número 47, relacionamento simples, e a gente vai falar a respeito dos mandamentos recíprocos. Por que eu quero falar exatamente sobre isso agora? Você levantou uma bola muito redondinha, falando a respeito dos... eu já escutei alguns termos, né? O Wilsinho falou desigrejados, a gente não fala mais desviados, mais desigrejados, mas você usou um termo que, inclusive, é título de um livro chamado Feridos pela Igreja, né? Feridos por Deus, alguma coisa assim. Eu vejo que a grande maioria das pessoas que hoje usam o argumento de eu não preciso mais ir na igreja, parte exatamente dessa questão, dessa ferida relacional, vamos dizer assim. Porque deixar de congregar faz com que a gente abra a mão daquilo que é praticamente um dos pilares do cristianismo, que é o uns aos outros, né? A gente fez uma playlist, 4 rodas de parola a respeito dos dons espirituais, né, Paulinho? E a gente falou várias vezes que os dons espirituais, eles necessariamente têm que apontar para o outro. Porque Deus não vai derramar dons para a gente usar para a gente mesmo, sempre aponta para o outro, né? Então... esse bloco dos dons, lembrando, né, quando Paulo lista ali os dons, começa a introduzir o assunto em 1 Coríntios 10, ele desvenda o assunto em 1 Coríntios 12, e ele conclui o assunto no 14. No 14, na abertura do capítulo 14, Paulo fala: quando vocês congregarem, uns têm salmos, outros têm, pressupondo que é algo já tido como natural na comunidade dos discípulos, né? Só colocando isso, Arthur, eu acho que é um complemento importante, muito mais do que uma ordem, é um pressuposto essencial, como quando Jesus fala, quando vocês jejuarem, né? Não dizendo assim, ó, jejuem, né? Mas quando vocês jejuarem, pressupondo que é algo comum na prática do discípulo de Cristo. Sim, e aí eu quero só usar essa ponte aqui, falando exatamente isso, porque o que eu vejo hoje, Helena, você que está mais na linha de frente, vamos dizer assim, né? As pessoas, elas têm evitado o confronto a todo custo. Sim. E aí o que acontece? 80% da mensagem de Jesus é de confronto. Porque o evangelho não tem, usando as palavras do Paulinho, né? O evangelho não tem compromisso com o meu conforto e com a minha felicidade, tem compromisso com a minha salvação. E necessariamente isso tem que gerar em mim um desconforto, um descontentamento. E eu vejo essa preocupação hoje, por exemplo, que a gente tem uma outra roda de parola que fala a respeito de uma expressão bíblica, né? Não julgueis para não ser julgado, e a gente acaba usando isso para tudo de forma equivocada. Ou seja, a gente não quer mais ser confrontado. A gente não quer mais ser questionado, né? A gente não quer mais ferro enfiando ferro. E aí você percebe que quando isso acontece,
as pessoas se melindram e saem da igreja. Por quê? Porque hoje o conceito moderno a respeito do amor é um conceito onde tudo é permitido, onde tudo é possível, onde tudo é autorizado em nome do amor. E a gente sabe que o amor não é isso, na verdade. O amor é aquele que também confronta, o amor é aquele que também disciplina. O pai disciplina aqueles a quem ama. Então, existem outros contextos do amor que eles são negligenciados por conta de uma interpretação errada. Então, eu queria levantar essa lebre com você agora, para a gente falar assim, por que hoje nós temos tantos desigrejados, né? E aí eu acho que desigrejado é diferente do desviado, porque o desviado fala realmente, olha, eu não estou em comunhão com Deus, eu não estou fazendo nada. Mas o desigrejado não. O desigrejado ele fala assim, não, eu continuo em comunhão íntima com Deus, eu só não preciso mais me relacionar com outras pessoas. Como é que a gente lida com uma coisa dessa? Então, Arthur, você falou um versículo que eu gosto muito, que é lá Provérbios 27, 17, né, que fala do amigo que como ferro, né, com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então, assim, esse versículo também é um dos que eu falo muito. Quando a gente está caminhando juntos, nós nos afiamos um ao outro, né? Isso traz crescimento, traz maturidade. Vou dar um exemplo, assim, de tantos anos que eu estou na igreja, mas de uma área que eu fui confrontada, né? Muitos anos atrás, eu passei por uma situação e eu fiquei muito magoada, estava muito mesmo magoada, e ao invés de eu abençoar, eu não conseguia nem abençoar a vida da pessoa, literalmente, eu a amaldiçoava. Olha, eu era da igreja, mas a minha conversão e minha experiência mesmo com Deus veio um pouco depois disso. E aí eu me converti. Então, essa situação era muito ruim, porque o meu coração estava fechado. Aí uma pessoa da igreja, que não era nem jovem, uma senhora, conversando comigo, ela contou uma situação. E ela contou de um pastor, não sei se era Kleber Lucas, era alguém famoso, que ela ouviu um testemunho de que ele estava muito ferido na igreja por algo que um membro tinha feito, e ele não conseguia nem olhar na cara dessa ovelha, né? E ele passou alguns meses, se não me engano, ele passou 6 meses orando, todos os dias ele pedia para Deus liberar no coração dele, né? Essa falta de perdão, essa mágoa que ele tinha. E aí um dia o pastor estava sentado, esse irmão sentou do lado dele, quando o pastor olhou para ele, o pastor viu que o coração dele estava limpo. Essa irmã, até hoje, eu nunca falei isso para ela, ela não imagina como ali ela estava me afiando, ó. Porque quando ela contou aquilo, foi tão forte que eu falei, peraí, se deu certo com esse pastor, tem que dar certo comigo. E aí eu passei 3 meses orando. Eu chorava todos os dias diante do Senhor, porque eu já tinha acabado de me converter. E eu sabia que aquele sentimento não era o sentimento que Deus queria que eu tivesse. Bom, né, resumindo, um dia eu estava orando no meu quarto e eu sentia, foi uma experiência espiritual, eu senti uma água fresca sendo derramada na minha cabeça, ela descia por todo o meu corpo, saía pelos braços, descia pelo corpo e saía pelos pés. E na hora que aquela água refrescante passou por todo o meu corpo, o meu coração liberou, e na mesma hora eu comecei a abençoar a vida da pessoa. Então, assim, o que eu aprendo na vida da igreja? Né? Que quando a gente está junto, as feridas elas vão acontecer. Infelizmente, eu acho que falta muita maturidade mesmo, ou falta... A vida cristã, como eu falei, ela não é uma vida estática. Então, assim, o propósito de Jesus é que nós sejamos discípulos, e o discípulo é aquele que nega-se a si mesmo. O confronto, ele é inevitável, como você falou. O confronto, ele tem que vir numa aula de escola dominical, numa célula, PG, o confronto vai vir num momento da ministração da palavra. Agora, realmente, as pessoas hoje não querem ouvir isso. O que me dói o coração é que o fato das pessoas não se abrirem para isso, porque isso é bíblico. Então, eu volto assim naquela discussão, naquele primeiro bloco que a gente teve. Se eu estiver conectada com Deus, se eu estiver nessa comunhão mesmo com o Senhor, buscando,
desenvolvendo intimidade. Deus vai ser muito claro. Gente, na minha vida, Deus falou coisas a meu respeito que às vezes eu fiquei de boca aberta, porque eu nem sabia que eu tinha, ou que eu era. Mas ele falou de uma forma tão clara que eu fui totalmente convencida pelo Espírito Santo que eu estava errada. E aí, o que eu fazia? Eu me ajoelhava, pedia perdão, chorava, mas aquilo que aconteceu trazia um crescimento na minha vida. E hoje eu vejo essa coisa rasa, entendeu? Então, assim, eu estou aqui, mas eu não quero ser confrontado. Então, se a igreja é uma igreja que confronta, para muita gente ela não serve. É mais cômodo eu ir para aquela igreja, e aí quando surgiu o primeiro problema lá, eu vou para outra, porque assim, não quer essa mudança. E a proposta do evangelho é mudança de vida. Não tem como, eu falo na escola dominical, eu dei muitos anos aula para novos convertidos, né? Uma vez um irmão perguntou assim para mim, como é que eu sei se eu realmente sou convertido? Aí eu, na hora, orando, o Espírito Santo me ajuda, né? E nós tínhamos a lousa lá, eu fui lá e desenhei uma cruz. Eu falei, meu irmão, se os teus passos a cada dia te levam em direção à cruz, você é uma pessoa convertida. Mas eu estou falando de experiência própria. Eu estive na igreja há muitos anos, eu virei de costas para a cruz, e aí fui andando, né, na posição oposta. Eu falei assim, mas durante muito tempo, a cruz estava lá atrás, e eu estava levando a minha vida do jeito que eu queria. Aí esse irmão, na hora, falou assim, então eu sou convertido. Ai, que coisa gostosa, né? Porque ele viu que realmente a vida dele teve mudança. Eu falo, se a sua vida não teve mudança, alguma coisa está errada. A gente foi feito para frutificar. Qual é o fruto que a gente tem apresentado? Então, eu vejo assim, a gente vive esse momento que é um momento delicado. Você falou outra coisa que me marca muito, também lembro de uma outra experiência de um irmão que deixou de ir à igreja, e a esposa estava sofrendo muito com isso. E eu perguntei a ela, o que aconteceu com seu marido? Ah, pastor, ele não quer vir mais. Aí eu falei, mas é importante, ele está aqui. E num domingo ele foi. E quando ele chegou, eu peguei ele ali na saída, né? Já estava indo embora. Eu falei, meu irmão, que saudade de você. Você faz falta, né? E uma pessoa amorosa, assim, aquela pessoa que amava estar na igreja. Pensa numa pessoa que amava estar na igreja. Eu falei, o que está acontecendo com você? Aí a resposta clássica. Eu não estou vindo, mas eu não estou distante de Deus. Eu busco Deus em casa. Gente, me faltou a palavra na hora. Porque se você busca Deus em casa, você nunca vai deixar de congregar. Se você busca Deus em casa, a gente tem que buscar mesmo. É a minha comunhão com Deus. Mas se você está ali tão bem com Deus e buscando, você vai ler a palavra e vai falar, não posso sair desse lugar. Eu tenho que estar aqui. Né? Então, assim, para mim, isso é um sofisma. Quando eu vejo uma frase se repetindo na boca de muitas pessoas, eu vou identificando as mentiras que Satanás vai lançando. Porque as pessoas vão reproduzindo. Eu vi isso de muitas pessoas. Não, eu não estou vindo aqui, mas eu estou bem, viu? Porque eu estou buscando a Deus. Gente, mentira. Não estou falando que ela não ore. Mas se ela aprofundar na palavra, se a palavra for enraizada no coração dela, ela vai ler aquilo lá e vai falar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque o propósito de Deus, a vontade de Deus é que eu congregue. A palavra é clara, né? Não deixemos de congregar-nos. A gente não pode deixar. E ainda fala assim, olha, vocês precisam se admoestar, ou seja, incentive um ao outro, né? Vocês precisam estar se ajudando, porque tem momento que a gente tem vontade de chutar o balde, né? Tem aquele momento que você fala, meu, não dá mais. Vai lá, Arthur. Deixa eu falar uma coisa que você estava comentando aqui, achei muito curioso até para a gente acrescentar. Eu acho que uma das maiores heresias que a gente tem hoje é quando a gente desvincula Jesus da igreja. Ou seja, eu posso estar caminhando com Jesus, mas não necessariamente com a igreja. Ora, se a palavra fala que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, não são coisas inseparáveis. A gente não vê cabeça andando sem corpo por aí. Assim como a gente não vê corpo sem cabeça andando por aí. Então, quando a gente escuta falar assim, pessoas que andam com Jesus, mas não precisam de uma igreja, cara, isso para mim é uma das maiores heresias que eu já escutei falar. Porque, assim, são coisas inseparáveis. Onde está um, está o outro. Onde está o outro,
necessariamente está o um. Arthur, deixa eu aproveitar e pegar essa provocação sua e colocar algo que eu pensei aqui enquanto a Lena falava. A palavra do Senhor, ela apresenta para nós aquilo que eu chamo de ambientes de ministração de Deus sobre a nossa vida. A palavra fala que existe a necessidade da gente, Jesus ele diz isso, né, que existe a necessidade da gente ir para o nosso lugar secreto, né, que é o lugar onde eu vou receber aquilo que eu não recebo em nenhuma outra dimensão de ministração. Eu não recebo no templo, eu não recebo na célula, eu não recebo no discipulado 1 a 1, o que é reservado para mim no secreto, né? A palavra também fala que onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor estará. Quer dizer, a partir do momento que eu estou com mais um em nome do Senhor, existe uma dimensão de investimento de Deus na minha vida, que não é a dimensão do secreto, mas também não é a dimensão da multidão, né? A palavra fala que Jesus, ele pegou Pedro, Tiago, João, levou lá para o Monte da Transfiguração, 3, né? E o que Jesus revelou para esses 3 lá, Jesus não revelou para os 12, Jesus não revelou para a multidão, né? Vamos continuar. A palavra fala que Jesus contou uma parábola do semeador que saiu a semear para uma multidão, mas depois ele pega os 12, leva os 12 para a sala de aula e diz assim, vocês aprenderam? Vocês entenderam? Né? Então, existe uma dimensão do ministrar para os 12, que não é a dimensão do quarto, do lugar secreto, que não é a dimensão dos 2, que não é a dimensão dos 3, que é a dimensão do grupo menor. E existe uma dimensão da multidão, aquilo que Jesus fazia para as multidões, aquilo que Jesus fazia quando ele pregava os seus sermões, quando ele multiplicava pães e falava com muita gente, ministrava muita gente. Qualquer uma dessas dimensões de reunião que eu perco, eu estou perdendo o investimento de Deus na minha vida. Não adianta eu dizer, né, eu um desigrejado dizer assim, não, eu não estou na congregação, eu não estou na multidão, mas eu estou bem com Deus. Não, você está cumprindo uma das prerrogativas do ambiente de investimento de Deus na sua vida. Todas as outras, ou parte das outras, está comprometida. E aí, Lena, pensando aqui, enquanto você falava sobre toda a construção, né, no primeiro bloco, você falou um pouquinho da construção da carta aos Hebreus, eu fiquei pensando, para os hebreus, para os judeus, é algo assim muito vivo, né? Esses crentes que se converteram ao cristianismo, mas que vinham de uma tradição judaica, era algo muito vivo, todo esse pressuposto da tradição. E a tradição, ela diz que por causa da falta do congregar, por causa da falta do observar as festas do templo em Jerusalém, né, o povo sofreu prejuízos tremendos ao ponto de todo o reino do norte ser ser submetido a um cativeiro pelos assírios, todo o reino do sul ser levado cativo pela Babilônia, né, ali no Antigo Testamento, denúncias assim muito severas que a gente pode identificar lá no livro do profeta Joel. E se a gente olhar a grande denúncia do profeta Joel, ela vai girar em torno exatamente dessa falta que o povo cometia, que era a falta da congregação, a falta do culto, né? Eu acho importantíssimo essa observação que você fez, né, em referência a isso. E quanto a ausência do desfrutar da congregação é algo prejudicial a mim mesmo, ao ponto de tornar a minha fé passível de um cativeiro que vai me drenar todas as demais possibilidades de relacionamento com Deus. Ao ponto, né, aquele povo da Babilônia, o povo da Babilônia chegava assim para eles, para os judeus da Babilônia, cantem aí uma música que vocês cantam quando vocês estão juntos. E dizem assim, como é que a gente vai cantar? Como é que a gente vai se relacionar com Deus? Paulinho, você falando sobre isso, eu me lembro de... vocês falaram das... Como é que chama o tema que vocês estão trabalhando? Doutrinas? Disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais, isso.
E o Arthur falou, né, da palavra eu uso mutualidade, a Bíblia fala muito sobre isso, né, os deveres de uns para com os outros. Eu fiz uma pregação dessa logo no começo, né, quando eu cheguei aqui na igreja, a igreja ainda aberta antes da pandemia, e eu falei da mutualidade. E eu me lembro, assim, muitas pessoas depois falando, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar disso. E aí eu penso, meu Deus, está na palavra, né? Tá lá para gente, assim, é tão lindo quando a gente lê a igreja, ou a gente lê a igreja de Atos, né? Que eles tinham tudo em comum, e tudo que eles faziam, eles tinham a prática da leitura, da oração, comiam juntos, que é a comunhão, eles estavam juntos, né? Aquele prazer de estar juntos. E isso eu vejo que vai sendo roubado, e quanto é essencial. E aí eu me lembrei, enquanto vocês falavam, de um documentário que eu assisti, falando, mostrava, era um lugar assim, bem de selva, e aí tinha as zebras, estavam lá, família, não sei como é que chama, quando é várias zebras, mas enfim, tinha um grupo lá das zebras, e um leão lá atrás do grupo, bem atrás do grupo, né? E o programa é coisa na selva mesmo, né? Dos animais predadores. Então, enquanto esse grupo aqui na frente ia andando das zebras, uma delas foi ficando um pouquinho para trás. E as outras correndo, e ela foi ficando. Só que o leão não saiu de lá, o leão continuou seguindo, sabe assim, devagarzinho, mas acompanhando o grupo, até que essa última foi se distanciando muito do grupo. E quando deu uma boa distância, ele veio e pegou o animal e matou. E eu usei esse documentário, né? Eu compartilhei com o grupo, com a igreja na época. Eu falei, gente, é a mesma coisa. A gente sai da igreja, eu estou aqui, tem um motivo, seja qual for que aconteceu. Aí você para de um domingo, daqui a pouco você deixa de mais um, aí você já não vai mais lá no pequeno grupo, aí você não participa, você vai deixando aos poucos. É aquela brasa que foi tirada que vocês falaram. Só que Satanás não para, gente. Né? A gente é que dorme para descansar, ele não. Então, ele vai pacientemente esperando que esse aqui se desvincule. Porque se o grupo estiver junto, ele não pega. Mas se você, né, sai do grupo, você é presa fácil. E a minha pregação era até essa, né? Você é presa fácil. Porque as pessoas, parece que, eu não sei, né? Se todos vocês, o Paulinho é pastor, eu não sei se o Sim hoje é pastor, mas assim, todos nós ministramos já em muito a palavra, né? E às vezes você ministra, você sabe que aquilo vem do trono de Deus, você está ministrando uma palavra que você sabe que é rema, uma palavra que vai trazer vida, e parece que entra aqui, né? Sai aqui, e as pessoas saem da igreja como se elas não tivessem recebido aquilo. Muitas vezes eu oro para que, pedindo a Deus que não deixe o diabo, né, roubar a semente que foi lançada, porque tem gente que parece sair da porta da igreja, nem sabe o que foi pregado. Então, essas coisas que são tão importantes e que a gente deveria estar lutando, né? Quando eu preguei sobre a mutualidade e a importância da comunhão, eu falei, gente, se a gente tivesse a clareza do quanto isso é importante, nós lutaríamos com toda a nossa força contra tudo que se levanta para quebrar a comunhão. Mas é muito pelo contrário. Eu estou triste, eu estou chateado, eu estou magoado. Aí, ao invés de eu ir lá e resolver, eu falo para todo mundo, menos para a pessoa. Eu vivi muito isso, assim, de gente chegar no meu gabinete e aí descascar o abacaxi, né? E falar de uma pessoa da igreja, e falar. Quando ela terminava, eu dizia assim, minha irmã, você está falando com a pessoa errada, porque não sou eu que fui ferida por você. Não foi eu que te feri, né? Falei, você está falando com a pessoa errada, você precisa procurar essa irmã e abrir o teu coração para vocês se acertarem. Aí eu terminava a conversa assim, não, pastora, né, eu só vim desabafar, porque você é minha pastora, você tem que me ouvir, né? Então, assim, o que aconteceu de crescimento, de afiação ali? Nada, não afiou nada, porque o problema continuou, ele não foi resolvido, e a gente tem essa dificuldade enorme, a gente tem uma dificuldade enorme de pedir perdão, já vivi isso, eu vivi isso, então uma dificuldade enorme de pedir perdão, e a gente também às vezes tem uma dificuldade enorme de perdoar, né? Parece que a gente fica retendo. O pastor Josué Gonçalves, numa pregação que eu ouvi, ele disse assim, a mágoa é o prato que os demônios se alimentam. Eu nunca mais esqueci aquilo.
E às vezes a gente fica nutrindo, né? Eu vejo muito crente, né? Pastor Arlindo, que todos vocês conhecem, ele dizia assim: tem crente e tem o crente. O crente é aquele meia boca, ele vai na igreja, ele está lá, mas você não vê uma mudança de vida. Ele até se diz crente, mas você não vê a mudança de vida. O crente é aquele que você pode contar, que o cara está firme, o cara está buscando, né? Então você vê assim, que tem muito crente que se magoa, mas também não tem um esforço para ir lá, para restaurar, porque a Bíblia nos ensina isso, Jesus ensina sobre isso, mas a gente fica retendo. Eu lembro do pastor Alcemar, numa pregação que ele fez, e aí ele chamou um adolescente, colocou o adolescente assim, né, não sentado no ombro dele, mas segurou o adolescente assim, os braços, e o pastor Alcemar ia carregando aquele adolescente de um lado para o outro. Ele falou assim, quando a gente está magoado com alguém, a gente carrega a pessoa assim. A gente acorda pensando na pessoa, a gente almoça pensando na pessoa, a gente janta pensando na pessoa. É um peso que está sobre a nossa vida, a gente precisa aprender a liberar. Então, quando eu volto naquela minha fala, que a gente precisa aprofundar a raiz, precisa se conectar com Deus, precisa estar cheio da palavra, porque essas coisas vão entrando e se a gente não corrigir, são essas coisas que vão quebrando a comunhão e nos afastando uns dos outros. E aí, quanto mais a gente afasta, mais difícil é para a gente retornar. Não impossível, mas fica mais difícil. Agora, se eu sou uma pessoa sensível à voz de Deus, né? Você é uma pessoa sensível à voz de Deus, Deus vai falar para você. Deus falou para mim, quando eu estava errada e que eu tinha que pedir perdão, né? Assim, dá um testemunho longo, eu sei que a gente nem tem tempo para isso. Mas, assim, foi uma experiência fora da casinha, né? Uma coisa extraordinária, mas Deus tirou, assim, levantou meu tapete, tirou a sujeira que estava lá 10 anos. E aí, quando eu falei, Deus, por que tanto tempo? E Deus falou para mim, você não tinha estrutura. Se eu mandasse você pedir perdão quando você se converteu, você não ia aguentar. Então, Deus sabe o nosso tempo, mas a gente precisa querer. A estar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo e corrigir, né, essas rachaduras que vão sendo feitas nos relacionamentos, porque isso vai acontecer. Agora, à medida que eu cresço espiritualmente, né, que a maturidade vem, que eu tenho conhecimento da palavra, temor a Deus, amor a Deus, eu estou disposta a lutar para que as coisas caminhem do jeito que Deus quer, né? Muito bom. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos aproveitar que o nosso Mente Brilhante voltou e aí nós vamos dar uma pausa aqui no segundo bloco para ele poder tomar uma água, se refrescar, né? E aí a gente volta no sabadão para a gente encerrar esse assunto sobre a importância do congregar. Esse bate-papo está ficando muito legal, gente. Muito legal. Muito legal. Estou muito feliz mesmo. Então, você já sabe. Deixa aqui o seu joinha. Siga-nos nas nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo para muita gente e no sábado a gente se vê de novo. Um grande abraço. Tchau, tchau.